Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e a ti, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Bom dia, irmãos e amigos. Estamos aqui nesta manhã de domingo, alegres porque mais um dia o Senhor nos concede, mas ao mesmo tempo tristes por não podermos nos reunir como igreja. E essa tristeza, ela não é só minha, mas de muitos outros irmãos e pastores por este Brasil afora e pelo mundo afora. Mas a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Nós agradecemos a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu e pela manutenção da vida, por estarmos aqui neste domingo, neste dia, e a saudade é grande de todos vocês, mas esperamos em Deus que em breve nós voltaremos a nos reunir, a nos congregar, a estarmos juntos em comunhão na presença de Deus. E eu gostaria, à noite nós estaremos aqui a partir das 19h15, a Patrícia, o Jonatas, a Rita, o Daniel e eu, para transmitirmos online o culto de adoração, de louvor e adoração ao nosso Deus. E vamos, nesse instante, agradecer a Deus por estarmos aqui. Temos já alguns irmãos aí nos assistindo, irmã Darcy, Gasoli, irmã Ludmila, irmã Denise, irmã Rose e, com certeza, vários outros irmãos de perto e de longe estarão nos assistindo nesta manhã. Temos orado por todos vocês, temos intercedido, temos clamado a Deus pelas famílias da igreja e pelas demais famílias que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E, com certeza, esta saudade em breve, como a irmã Denise está dizendo, saudades, que Deus te abençoe, a irmã também, aos irmãos também, Marcel Silvestre, filho da irmã Rose, está nos assistindo e, com certeza, muitos outros irmãos e amigos vão estar nos acompanhando nesta manhã e à noite. Nós vamos orar nesse instante,
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós glorificamos o teu nome pelo que tu és, pelo que tu representas para nós, um Deus santo, um Deus de amor, de graça e de bondade. Te agradecemos, ó Deus, pela semana que nos deste. Te agradecemos porque, apesar do que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, o Senhor continua misericordioso. O Senhor continua no trono, no comando e no domínio de todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai, pelo conhecimento de tua palavra, pela revelação em nossos corações da verdade do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Te agradecemos pela semana que nos deste, pela manutenção da vida, e te agradecemos, Pai, por tantos irmãos que estão espalhados por aí, estão em suas casas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue confortando os seus corações, não permitindo que a depressão, a tristeza, o estresse venham a cometer esses irmãos, mas que eles estejam experimentando a paz de Jesus Cristo em seus corações. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, nesta manhã, nos instrua, nos capacite e nos abençoe. E pedimos pelo nosso culto à noite, o culto online, que o Senhor, mais uma vez, como tens falado tantas outras vezes, possa falar aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor e por tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 42. E neste salmo não é de Davi, são dos filhos de Coré ou de Corá. E aqui nós podemos ver um quadro que retrata o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E esperamos que não aconteça conosco o que aconteceu com eles no momento de crise, no contexto de adversidade, e é o que nós estamos passando, mas que não venhamos a perder de vista a nossa visão de Deus, a nossa esperança e fé nas promessas inabaláveis e nas promessas irremovíveis de Deus. Quando Jesus disse que os céus e a terra poderão passar, mas a palavra de Deus não mudará, não mudará, porque esta palavra, ela permanece para sempre. Então, o Salmo 42, dos filhos de Corá ou de Coré, começa dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está falando de um animal muito comum nas regiões da Palestina. Nós temos também no continente africano, em outras partes do mundo, até no Brasil, nós temos esta espécie
de animal. E eles muitas vezes são perseguidos pelos animais ferozes, porque são mais frágeis e são mais indefesos. Muitas vezes eles saem em velocidade, fugindo dos seus agressores, dos animais ferozes, e nesta corrida desenfreada, eles passam a ter sede, e muitas vezes em regiões onde não há água, e assim eles continuam correndo em busca de algum poço, de algum rio, de algum lago, onde eles possam se dessedentar, onde eles possam matar a sua sede. É esse o sentido do texto, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Será que nossa alma tem sede de Deus? Não deixem que as preocupações deste mundo, que as coisas desta vida venham a sufocar esta sede de Deus em sua alma. É verdade que o mundo tem também os seus mananciais de águas, mas como diz a palavra de Deus, são águas poluídas. São poços que não retêm as suas águas, e quando conseguem ter águas, estas águas, elas, ao invés de matarem a sede, elas criam um vazio, um abismo maior nos corações dos homens e das mulheres. No versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, quando o crente deixa de ter esta sede de Deus, é porque ele está indo em busca de outras fontes, de outras águas, e aí eles deixam de ter sede de Deus, porque eles estão sendo enganados, eles estão sendo iludidos, achando que as águas que o mundo está oferecendo substitui o que Deus dá, quando na verdade não substitui. O salmista fala que um abismo chama, atrai outro abismo. E ao invés do homem se sentir realizado, se sentir satisfeito, ele se sente mais infeliz, ele se sente mais miserável do que antes. Vamos continuar sentindo sede de Deus, não de qualquer Deus. Ele especifica aqui, ele particulariza, ele fala: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou? Quando é que iremos estar na presença de Deus? Versículo 2. Quanto tempo faz que você não ora, que não mantém comunhão com Deus? Quanto tempo faz que você não medita na palavra de Deus? Eles passaram por isso, os filhos de Corá, a mim. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Fazia muito tempo, o vazio dentro deles era do tamanho do deserto do Saara, ou talvez maior. Ó, irmãos, não deixem que
as preocupações desta vida sufoquem, abafem o desejo de estarem com Deus, esta sede de Deus. Versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Esse tipo de choro não comove o coração de Deus. Existe choro e choro. Muitas pessoas choram, mas são choros que não estão relacionados às suas necessidades interiores, às suas necessidades espirituais. Assim como a criança gosta de chorar, algumas choram por sentirem dores, e esse é um choro compreensivo, e os pais, a mãe, no caso, corre para providenciar meios para conter essas dores. Mas muitas vezes a criança chora por pirraça, por manha, e como diz lá no Nordeste, por calundu. Então, os pais precisam saber qual o motivo do choro do seu filho. Se é por causa de birras, de manhas, ou usando o choro para requerer alguma coisa para si, ou se esse choro é motivado pela dor, pelo sofrimento. Irmãos, será que o nosso choro é porque nós estamos querendo mais, desejando mais? Será que o nosso choro é porque nós estamos olhando para dentro de nós e vendo que nós não temos tanta sede de Deus e precisamos ter mais sede de Deus? Se é assim, Deus virá ao nosso encontro para conter as nossas lágrimas. Eles dizem aqui, os filhos de Coré, que as lágrimas estavam substituindo o alimento, eles perderam o apetite, a fome. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Talvez você, nas caladas da noite, tenha chorado sozinho. Talvez você não tenha sido compreendido pelo seu cônjuge, pela sua família. Talvez você não esteja, ou esteja sendo perseguido, ou mal compreendido por alguém, e aí vem o desejo de chorar, o desejo de se livrar desta situação. Deus virá ao seu encontro para conter as suas lágrimas, ou para aparar as suas lágrimas, como diz o salmista, em seu odre. Esse choro será assim compreendido por Deus. Agora o versículo, ainda a segunda parte do versículo 3, quando ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Irmão, será que o mundo está vendo Deus em nós? Daniel, pega um copo d'água para o vovô. Obrigado. Será que o mundo está vendo Deus em você? Se cantava muito antigamente um corinho, um cântico que dizia: pode o mundo ver Cristo em ti? O mundo pode ver Cristo no seu testemunho?
O mundo pode ver Cristo no seu falar, no seu vestir, no seu comportamento, no seu relacionamento com os incrédulos. Você é pontual no pagamento, obrigado, de suas dívidas, dos seus compromissos financeiros? Você tem dado testemunho dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, familiar? Os vizinhos, conhecendo você, sabem que você é um filho de Deus? Olha que as pessoas de fora estavam tendo dúvida em relação aos filhos de Coré ou de Corá, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Por isso eles choravam. E esse choro não será compreendido por Deus, porque é um choro causado pela indiferença e pela incredulidade. Versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Agora ele está voltando ao passado, lembrando-se do seu primeiro amor, os primeiros dias de sua conversão, os primeiros anos. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Vale alguma coisa? Adianta a gente viver do passado, querer comida pernoitada, dormida, como dizem? Eu já disse isso aqui. Por que Deus não permitia que os judeus guardassem maná, estocassem comida para o dia seguinte? Quando eles desobedeciam e estocavam, sabe o que acontecia? Quando chegavam lá, o maná estava apodrecido, estava azedo, tinham que jogar fora. Sabe por que Deus não permitia? Porque o maná tipificava a pessoa de Cristo, representava a pessoa de Cristo. E as experiências de ontem não servem para hoje. Nos primeiros dias da minha conversão, eu fui um crente tão fiel, tão dinâmico, tão consagrado, tão operoso na igreja, era um braço forte da igreja. Que adianta essas lembranças? O que Deus quer é que você reate a sua comunhão com Ele. O que Deus quer é que você não viva de experiências passadas, mas viva um dia de cada vez. Se eu não fui uma bênção ontem, eu quero ser hoje. Se eu fui uma bênção ontem, eu quero continuar sendo esta bênção hoje. Você não vai ser galardoado, recompensado pelo que você foi ontem, mas pelo que você foi hoje, ao que você está sendo hoje. Sabe? Entenderam por que Deus não permitia que o maná fosse guardado? Porque as experiências de ontem não servem para hoje. Eu tenho que viver um dia de cada vez. Vamos continuar o texto do Salmo 42. Ele volta novamente a fazer a mesma pergunta para a sua alma. Ele está falando consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, a perturbação, ela não atinge só o físico, a carne.
ela atinge o nosso espírito, ela atinge o nosso interior. Quando a pessoa fica perturbada, não é só o seu físico, mas a sua alma está sendo atingida, a sua alma está doente, a sua alma está enferma. E nós temos então que cuidar, nós temos que passar por uma terapia, a começar de dentro para fora. Talvez a sua alma esteja doente, talvez a sua alma esteja abatida pelos problemas que têm acontecido no dia a dia. Às vezes são problemas conjugais que precisam ser tratados na presença de Deus. Às vezes são problemas com os filhos que precisam ser corrigidos. Esses filhos têm que se colocarem diante de Deus, falando, não, eu tenho sido uma dor de cabeça para os meus pais, para a minha família, eu tenho só causado vergonha e constrangimento para os meus pais, mas a partir de hoje, eu não quero ser mais esta mesma pessoa. Porque estás abatida e porque te perturbas, se há um Deus que pode curar as suas cicatrizes interiores, se há um Deus que pode tirar a sua dor e fazer de você um homem, uma mulher operosa no reino de Deus. Versículo 6. Versículo 5 ainda, a segunda parte, espera em Deus, pois ainda o louvarei e a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esperar em Deus. Sabe o que quer dizer isso? É você ter paciência para saber a hora. Não você estabelecendo regras, normas, padrões, regulamentos para Deus agir. Deus é soberano. Deus é o Senhor. É Ele quem dá as ordens, não somos nós, não é você. Por isso que nós não devemos ter a audácia de estabelecermos, de determinarmos, de autorizarmos, de decretarmos. Não, irmãos. Deus tem a sua hora de agir. Quando o povo caminhava pelo deserto, aquela multidão de gente, Deus dizia a Moisés, pare agora, e o povo tinha que parar. Pernoite aqui, e eles tinham que pernoitar. Ande agora, e eles tinham que andar. A última palavra é de Deus, a primeira e última palavras são de Deus. Nosso papel é o de esperarmos. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo 6 do capítulo 42 de Salmos. Sinto a batida dentro de mim. Olha como estava. Eles repetem isso várias vezes. Alma abatida. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Irmãos, esse tempo que muitas vezes nós passamos com a alma abatida, isso nos leva a nos determos, a cruzarmos os braços, porque nós ficamos presos, limitados a esse abatimento.
Nós ficamos limitados a isso. Nós estamos perdendo tempo. Quando devíamos estar aproveitando esse tempo, nós estamos perdendo tempo. Quanto tempo eles levaram assim? Não sabemos. Semanas, meses e anos. Nós conhecemos pessoas que passaram anos longe de Deus, longe da igreja, da comunhão, por causa de problemas, por causa de pecados. Um tempo que a pessoa não vai recuperar mais. Pode sim, daqui para frente, ser uma bênção, mas o tempo perdido não vai poder recuperar mais. Verso 8, verso 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ondas e vagas, eles se sentiam submergidos pelas águas da aflição, pelas águas do sofrimento, da angústia, pelas águas das preocupações. Você tem se sentido assim, submergido, coberto pelas ondas dos problemas. Deus está aí para lhe ajudar. Verso 8, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração, agora sim, eles se lembraram de orar. Uma oração ao Deus da minha vida. Quando eles perceberam isso, não, é hora de pararmos, é hora de reavaliarmos a nossa vida. Não devemos continuar assim, porque estamos perdendo tempo. E Deus já tem as soluções, Deus já tem os meios para nos ajudar, para nos socorrer. Basta que lancemos mão, que nos apossemos desses recursos que Deus já tem preparado para você e para mim. Ore, ore e ore. E quando você orar, não estabeleça, não estipule, não determine para Deus o que você quer. Deixe que Deus haja na sua vida. Não foi isso que Jesus ensinou na oração dominical? Seja feita a tua vontade. Lá no Getsêmani, lembra como quando ele pediu para Deus livrá-lo daquele horror, daquele sofrimento? No final ele diz, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmãos, muitas vezes nós oramos errado, muitas vezes nossa compreensão a respeito da teologia cristã é errada, porque nós temos um estereótipo, nós temos um modelo, nós já formulamos, nós já estabelecemos, nós já antecipamos aquilo que nós queremos. Aí Deus fica de fora, como se ele cruzasse os braços. Não, você já tentando fazer tudo, não há espaço para eu agir na sua vida. Irmãos, deixa Deus agir, deixa Deus operar. Romanos 12, Paulo fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus nunca erra, Deus nunca comete equívocos. Deus nunca se engana. Nós não encontramos nas páginas da Bíblia, em nenhum momento, Deus pedindo desculpas por ter cometido algum equívoco, por ter tomado alguma decisão errada ou precipitada. Não. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é soberano. Coloque-se
nas mãos dele, espere que ele haja. Mais adiante, novamente, no versículo 11, eles estavam num estado crítico, né? Volto a repetir novamente pela terceira vez: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Irmãos, quando alguém precisa de auxílio é porque está necessitado. É porque está necessitado. Quando você passa pelas ruas da cidade, lá existem dezenas de pedintes, de pessoas pedindo auxílio, pedindo ajuda, porque são pessoas necessitadas. E quando nós reconhecemos nossa carência de Deus, nossa necessidade de Deus, nós estamos mostrando com isso que nós somos dependentes dele. Sem ele, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Tudo o que precisamos vem dele. Nós não pagamos pelo oxigênio que respiramos, nós não pagamos pela saúde que temos, porque vem dele. E ai de nós se ele fosse cobrar por isso, né? Nós não teríamos condições financeiras de arcar com tudo isso. O oxigênio que nós respiramos, por exemplo, a gente nem se lembra disso. Passa dias, anos, e a gente nem... eu tenho que parar para agradecer a Deus porque eu estou respirando. Nós tínhamos um diácono lá no sul da Bahia, onde eu fui pastor, primeira igreja batista de Itapitanga, o irmão Antônio Pedro, de saudosa memória, um homem de Deus. Uma certa feita, ele com um problema de uma doença que tinha na garganta, não é? Ele, numa certa noite, parou de respirar. E ele levantou angustiado, aflito daquele leito e saiu pela rua de pijama, buscando uma gota de oxigênio. Tireoide, ele tinha problema de tireoide. E ele era um homem cacauicultor, pecuarista, tinha recursos financeiros. E ele dizia, depois que passou aquela crise, aquela angústia, quando ele voltou a respirar, dando o seu testemunho, ele disse: naquele momento em que eu me sentia, já sentindo a morte se aproximar de mim, eu daria tudo o que eu tinha, todos os meus recursos, por uma gota de oxigênio. É nessa hora que a gente se lembra das benesses de Deus, do que Deus faz por nós. É na hora da angústia, na hora do sofrimento. Mas não deveria ser assim. Esperar que venha o sofrimento, esperar que venha a angústia, para nos lembrarmos de Deus. Por que não lembrarmos? Por que não estarmos em comunhão com Ele diuturnamente? Por que não vivemos na presença dEle, fazendo a vontade dEle e sendo fiéis a Ele? Que nesta manhã o Espírito de Deus possa estar falando ao seu coração, que essa crise existencial, que acomete, que atinge milhares de pessoas, pessoas duvidosas, pessoas indecisas, pessoas angustiadas, pessoas infelizes, pessoas que não creem em Deus, que nós, filhos de Deus, possamos ser exemplos para essas pessoas, para este mundo. E agora, nesse contexto de pandemia, nesta crise sem precedentes
que atinge toda a humanidade. Nós, como filhos de Deus, como igrejas, devemos ser usados por Ele para ajudarmos milhares de pessoas que estão sem respostas. Por que está acontecendo tudo isso? Nós sabemos porque estas coisas estão acontecendo, mas milhares de pessoas não sabem. E Deus quer nos usar, agora e depois, para mostrar para esse mundo que de Deus não se zomba, não se brinca com Deus. Deus não é um objeto de brinquedo. Deus é o Senhor que deve ser encarado, deve ser visto como uma pessoa santa, justa, perfeita, e que nós devemos manter um relacionamento com Ele autêntico, verdadeiro, porque Ele conhece os nossos corações. Que Deus abençoe você e sua família à noite. A partir das 19h15, estaremos aqui novamente para o nosso culto online. E nós vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz. E conforme Tu falas pela boca do profeta Isaías no capítulo 55, que esta palavra nunca volta para Ti vazia. Que o Senhor faça o que lhe apraz. Que o Senhor esteja neste momento tocando nos corações, espalhados por esse país e pelo mundo afora. Nós te agradecemos porque Tu és onipresente, onisciente, sabe de tudo que passa, até os sentimentos mais íntimos, mais profundos do nosso ser, o Senhor conhece. Ó Deus, pedimos pelo Teu povo espalhado por este país e pelo mundo, por aqueles que estão se deixando ser levados pelo pessimismo, pelo ostracismo, pelo negativismo, achando que não tem mais jeito, achando que as coisas vão piorar. Que o Senhor se revele a estas pessoas, toque nos corações desses Teus filhos agora, Pai. Mostre para eles que o Senhor continua no controle de tudo e de todos. E que isso não está acontecendo porque o Senhor perdeu o controle. Pelo contrário, isso está acontecendo por permissão Tua para nos despertar, para despertar o coração do mundo. E cada dia se afasta de Ti, cada dia se aliena de Ti. Pai amado, abençoe os lares cristãos, Teus filhos espalhados por toda parte. Dá-nos a Tua bênção, Tua segurança, Tua paz. Dá-nos a certeza cada dia de que nós somos, ó Deus, o povo da promessa, o povo bem-aventurado, que Tu escolheste para ser o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês até a noite, se Deus assim nos permitir.